Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. Bom, vamos falar um pouquinho mais então aqui do Guerra e Paz. Nessa semana nós vamos falar do capítulo 18, da primeira parte até o capítulo 8 da segunda parte. Muito bem então. Durante esse trecho que nós lemos nessa semana, três grandes fatos acontecem aqui e permeiam todas as ações desses personagens, a saber, é a morte do Conde Bezúkhov, a despedida do Andrei que parte para a guerra e a guerra em si, em seu início ali. Nós já vamos acompanhando esses soldados indo para o campo de batalha. Muito bem, então. Enquanto estava rolando lá a festa na casa dos Rostov, o Conde Bezúkhov, que é o pai do Pierre, acabou tendo seu sexto ou sétimo ataque. Eu não me lembro mais muito bem. Mas o fato então é que esse ataque vai acabar levando ele a óbito. E daí o que acontece? Acontece que toda a sua herança vai ficar ali então para o Sr. Pierre. Mas qual que é o problema? O problema, há dois problemas nisso. O primeiro deles é que o Pierre era um bastardo, ele não era filho legítimo do conde. Então todas as pessoas começaram ali a tentar entrar em uma disputa para poder ficar com uma parte dessa herança também. E o segundo problema é que todas essas outras pessoas que não receberiam a herança acreditavam piamente que o Conde Bezúkhov havia morrido de desgosto por conta das ações ali do seu filho Pierre. Muito bem, então. Dentre essas pessoas que estão disputando ali a herança está o príncipe Vassili. Eu disse para vocês que eu estava desconfiando desse sujeito e as minhas desconfianças, as minhas suspeitas se confirmaram. Eu sabia que ele ia fazer alguma coisa. Ele ainda não aprontou nada em si, ele não fez nenhuma burrice até agora, mas eu pressinto que ele é um cara muito perigoso. Pois bem, o que acontece? Acontece que ele estava pretendendo então roubar ali o testamento do conde para poder trocar algumas informações para que ele pudesse receber alguma coisa. Muito bem. Então estão nessa disputa ele e principalmente a Ana Pavlovna, que é aquela outra princesa tal que estava oferecendo aquela festa, etc. O que acontece? Acontece que a Ana também quer ter uma parte nessa herança, porque afinal de contas ela ficou a vida inteira suportando a viver ali com o conde, mas ao mesmo tempo ela tem um certo interesse que o Pierre receba alguma parte nessa herança. Por quê? Porque principalmente depois que o Pierre se vê diante do cadáver do pai, a Ana sempre vai ali tentando guiar todos os movimentos dele. A Ana vai inclusive ali exagerar um pouquinho o que aconteceu na morte lá do conde e as reações do Pierre, etc. Enfim, você vai ter que ler para saber o que ela fala. Mas é muito engraçado você ver a falsidade das pessoas. Bom, enfim, eles dois então são os que estão ali mais interessados nessa maracutaia toda ali da herança do falecido conde. Por outro lado, nós acompanhamos a vida do Pierre, que caiu ali de paraquedas neste meio campo. E daí a gente vai acompanhando como que as pessoas mudam o tratamento com ele. Porque, eu não sei se você lembra, mas no vídeo passado eu disse que as pessoas meio que evitavam conversar com ele porque ele era uma pessoa que sem muito trato social. O que acontece agora que ele é o único herdeiro de uma fortuna, ele é uma das pessoas mais ricas da Rússia agora. O que acontece? Todas as pessoas vão começar a adular o Pierre. Então os empregados vão tratá-lo bem, as pessoas vão tratá-lo bem, as mocinhas que estão em idade de casar vão começar a se interessar por ele, os pais dessas mocinhas também, enfim, do dia para a noite, este homem que vivia ali praticamente abandonado num cantinho se viu ali com todos os holofotes voltados para si, e a gente vai acompanhando como que é essa entrada dele ali nessa nova sociedade, digamos assim. Muito bem, essa é a primeira parte dos acontecimentos desse trecho que nós lemos durante essa semana. A segunda parte envolve lá a despedida do príncipe Andrei. Lembra lá que o príncipe Andrei é aquele cara que é casado com a Lise. Eles estão em vias de ter um filho já, mas ele não ama mais a mulher e vai para a guerra meio que para tentar ali fugir do casamento, mas também fugir da sociedade em que eles vivem, que é a sociedade de São Petersburgo. Muito bem, qual que é o problema? O príncipe Andrei então vai até a casa do pai dele, que é uma casa no campo,
em um lugar chamado Montes Calvos, se não me engano. E ele vai lá justamente para poder deixar ali então a mulher e o filho quando nascer, enfim. E a gente vai acompanhar um pouquinho então da rotina do pai dele e da irmã. A irmã, o pai dele que é o Nikolai Bolkowski ou algo do tipo. Lembra lá que eu sempre lembro do escritor, enfim. E a irmã dele que é a Maria Bolkowskaya. A Maria está ali prometida, meio que estão tentando fazer um acordo para que ela se case com o Anatol, que é um dos filhos do príncipe Vassili, que é um cara que eu não gosto. Muito bem. Então, mas ainda assim a gente vê que essa Maria, acho que por conta do isolamento dela ali, ela é praticamente uma freira. Ela só fala de religião e ela vive como se tivesse em um infinito transe religioso. É muito engraçado você ver as conversas que ela tem e o jeito que ela fala. Muito bem. Então, nós estamos ali observando um pouco da rotina desses dois personagens. Tem também uma dama de companhia dela ali, que eu não me lembro agora o nome, mas enfim. Esse cara é doido, esse Nikolai Bolkowski, que é o pai do Andrei. Porque ele tem uma série de manias, ele faz tudo no mesmo horário, e ele coloca uma roupa para jantar, ele coloca uma roupa para ficar numa sala, e ele escreve um diário de pé, enfim, ele é cheio de manias, assim, ele é uma pessoa bem sistemática mesmo, e é muito engraçado você ver como que ele tenta se organizar para que quando o filho chegue, a rotina dele não mude. Mas enfim, o fato então é que o que esse homem tem de sistemático, ele tem de chato. Todas as pessoas do mundo têm medo desse sujeito. Mas enfim, então nós vemos o príncipe Andrei e a Lisa chegarem ali nessa fazenda, nessa casa de campo, enfim, e a gente vê como que são as conversas do Andrei com o pai. E numa dessas conversas a gente fica sabendo que ele pretende que assim que o filho nasça, o filho fique aos cuidados do conde Bolkowski, porque ele não julga a mulher dele capaz de criar o próprio filho. Ou seja, quando a mulher der à luz, ela vai então ser botada de escanteio ali, e enfim. O fato é que eu não estou indo muito com a cara desse sujeito, não, porque, né, poxa vida, usar a moça dessa maneira, mas enfim. Então, nós estamos ali entrando em contato com esse novo hall de personagens, digamos assim. O Conde lá, o Nikolai Bolkowski, e a Maria Bolkowskaya, que é a irmã do Andrei, que é tão afetada quanto a Lisa. As duas vão se dar muito bem durante esse período que a gente vai acompanhar o relacionamento delas. Enfim. Então o príncipe Andrei vai deixar a mulher dele ali e vai ir para a guerra, e é justamente neste meio tempo que vai acabar a primeira parte do romance e vai se iniciar aqui então a segunda parte do livro. E a segunda parte vai iniciar já ali nos... Como é o nome daquilo? Na concentração ali para que esses soldados russos possam finalmente ir ao campo de batalha. Então nós vamos acompanhar ali um pouquinho do trajeto de alguns novos personagens que vão entrar ali também nesse contexto da guerra, como por exemplo o Denisov, ou Denisov, não sei, eu acho que é Denisov. Enfim, que é um cara extremamente beberrão e extremamente assim louco por jogos. Ele é viciado em jogar, pelo que eu estou vendo aqui. Toda hora que ele aparece, ou ele está falando de bebidas, ou ele está falando de jogatinas. Enfim, o que acontece? Acontece que este sujeito, ele foi ali num determinado momento para casa de um comandante ali, enquanto eles não vão para a guerra, para que eles pudessem apostar. Qual que é o problema? O problema é que ele perde quase todo o dinheiro dele. O único dinheiro que ele tem são 7 moedas de ouro que ele vem trazendo em uma bolsinha. Daí ele vai na casa do Nikolai Rostov, que já havia aparecido na primeira parte, que nós ficamos sabendo então que ele está ali na guerra. Muito bem. O que acontece? Acontece que esse cara vai para a casa do Nikolai Rostov e acaba deixando ali a bolsinha aos cuidados do Nikolai. Nisso entra um outro tenente ali, X, para poder conversar ali com o Nikolai, só que o Rostov não gosta muito desse cara, então o Rostov acaba saindo ali, se desvencilhando desse sujeito por um tempo,
E daí, quando ele volta, o homem desconversa, esse tenente desconversa e vai embora também. E a gente fica sabendo que ele roubou a bolsinha com as 7 moedas de ouro do Denisov. E daí vai dar todo um rolo para as pessoas, para eles recuperarem essa bolsinha. O Rostov vai atrás desse tenente num botequim que ele foi tomar cerveja para poder tentar recuperar esse dinheiro e acaba acusando ele de roubo. O que acontece? Acontece que esse tenente é superior ao Rostov. E daí ele vai acabar, como é que diz? Ele vai acabar reportando esse acontecimento ali para os seus superiores e vão acabar então tirando ali meio que de escanteio o Rostov da guerra. Então ele vai ficar ali, acho que ele é rebaixado ali em algumas das suas funções, não sei, algo do tipo ali. Eu sei que a patente que ele tinha é diminuída por conta desse rolo todo, porque afinal de contas ele acusou um superior de roubo, que era uma infâmia, na verdade. Enfim. Então nós temos o Denisov, nós temos o Rostov e nós temos também o Andrei, que já está na guerra, depois de ter deixado lá a mulher aos cuidados do pai, enfim. E nós ficamos sabendo que ele ingressou já em uma posição meio que privilegiada, sobretudo por conta da influência do pai dele. O pai dele era um cara extremamente influente ali dentro da aristocracia e mesmo do exército russo. E por conta disso o Andrei já entra ali em uma alta patente, só que a gente percebe que ele vai crescendo cada vez mais por méritos próprios mesmo. Então ele entra ali por conta de uma conversa ali da influência do pai, mas ele acaba crescendo por si próprio. E isso me fez lembrar de uma coisa. Um dos motivos pelos quais a Rússia perdeu muitas guerras durante este momento da era napoleônica foi justamente o fato de que grande parte do exército russo não era bem preparado para ir à guerra. Sabe assim, eles eram, na maioria das vezes, membros da aristocracia que tinham sido parentes distantes, netos ou bisnetos de tenentes e generais e coisa do tipo, que acabaram indo para a guerra meio que assim, eu quero ir para a guerra. Como a gente pode ver aqui por esses personagens que a gente vai encontrando aqui ao longo do coisa. Por conta disso, eles não tinham o treinamento necessário. E isso eu estou falando historicamente falando. E por conta disso, então, é que a Rússia meio que se ferrou ali em vários momentos da guerra. Muito bem. O exército russo, como eu disse para vocês, ele era basicamente composto por pessoas, membros ali da elite russa. Qual que é o problema? Essas pessoas não eram muito bem preparadas para uma guerra, sobretudo uma guerra contra o Napoleão, porque o Napoleão era um excelente estrategista. Ele estava expandindo o Império Francês assim em uma velocidade exorbitante. Qual que é o problema? Esse exército russo, então, a Rússia se aliou em 1805 com o Reino Unido. Por quê? Porque em 1803, isso 2 anos antes, o Napoleão tentou invadir o Reino Unido, mas ele acabou fracassando lá na Batalha de Trafalgar em 21 de outubro de 1803. Por quê? Porque ele não contava que a marinha inglesa fosse tão bem preparada assim, acabou perdendo a Batalha de Trafalgar lá em outubro de 1803 e acabou voltando para a Europa ali com o rabinho entre as pernas. Muito bem, por conta disso, criou-se uma rixa entre os ingleses e os franceses lá, que acabaram começando ali a guerra. E 2 anos depois, então, a Rússia, junto com o Reino Unido, começaram a formar ali a terceira coalizão contra a França. Neste meio tempo, entra também nesse mato sem cachorro, entra também a Áustria, porque o Napoleão estava tentando invadir Varsóvia, e entra também a Suíça em agosto de 1805. A Suíça também entra ali no meio dessa jogada para poder fortalecer ali. Muito bem, qual que é o problema? A Áustria tinha um grande líder bélico. Ele tinha um grande ali líder da guerra, que era um general chamado Max Lübbenhorst, ou Lübbenhorst, não sei. E isso é historicamente falando. E esse Max vai aparecer aqui. O que acontece? O Império Russo apostou todas as suas forças e cedeu, 700 mil homens para serem comandados ali
pelo Max Lübbenreich, que em 1805, em setembro de 1805, acabou ali invadindo a Baviera para poder ali recuperar uma quantidade de terra para a Áustria. Qual que foi o problema? O problema é que quando eles estavam numa cidadezinha chamada Ulm, o exército do Napoleão, que estava em número muito menor, acabou cercando o exército russo que estava sendo comandado ali pelo Max Lübbenreich. O que aconteceu então? O Napoleão meio que forçou o Mack a puxar o carro e voltar para a Rússia com o rabinho entre as pernas e totalmente humilhado, claro. Acontece que a Rússia não ficou sabendo dessa história a tempo, e daí um dos personagens aqui, que é o Zherkov, quando viu o Mack chegando, e esse Zherkov ele é muito engraçado, ele é extremamente brincalhão. Enfim, quando o Zherkov viu o Mack voltando, foi parabenizar, falou: nossa, fiquei sabendo da sua campanha, muito bem, você foi muito bem, etc. A gente estava confiando em você. Só que o cara tinha perdido. E daí ele levou aquilo como um desrespeito, como um desacato. E achou que o Zherkov estava tirando sarro dele. E o que aconteceu? Acabaram rebaixando ali o Zherkov na patente e ele voltou lá para um posto menor, onde ele encontrou o nosso amigo Rostov, que tinha sido rebaixado também por ter acusado lá o tenente de roubo lá das moedinhas do nosso outro camarada. Muito bem, o que acontece? Isso assim, eu acho que o Tolstói vai falar disso ainda, mas eu não cheguei nessa parte. Mas enfim, o que a gente sabe é que como o Império Russo não contava mais ali tanto com a ajuda da Áustria, o Kutuzov, que era o general comandante ali das tropas russas, teve que enfrentar o Napoleão sozinho e acabou perdendo ali a Batalha de Austerlitz em dezembro de 1805. E, enfim, por conta disso, então, a Áustria teve que se aliar de novo à França e ceder vários territórios, etc, etc, etc. Enfim, o fato então é que nós estamos ali diante desse exército que está tentando recobrar as suas forças. Para fazer isso, eles têm que atravessar ali uma ponte, acho que é que liga uma ponte do rio Danúbio, não lembro mais o nome dos rios que estão aqui sendo citados aqui nesse momento da história, mas enfim, eles têm que atravessar essa ponte para poder evitar que os franceses atravessem a ponte também. Então eles têm que atravessar a ponte rapidamente e destruir para que os franceses não possam chegar ali onde eles estão para poder, enfim, guerrear novamente. Enfim, eu parei a história exatamente neste ponto e assim, está muito boa a leitura. É claro, se você tiver uma bagagem histórica, vai ser melhor, mas caso você não tenha, as notas de rodapé ajudam bastante. Mas sei lá, ainda bem que eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou de história, então isso me ajuda a entender várias das batalhas que estão sendo descritas aqui. Enfim, leia este livro, caso você ainda não tenha começado a ler. Caso você aí já tenha, me diga lá nos comentários o que está achando da leitura. E enfim, eu sei que a Tatiana já está um pouco avançada na leitura, mas não tem problema. Eu prossigo aqui a minha leitura com calma, porque o Brasil é nosso e a gente vai chegar lá do mesmo jeito. Enfim, era mais ou menos isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau.